Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Finalmente os prefeitos estão eleitos, vereadores estão eleitos, algumas surpresas negativas, positivas, bom para uns, ruim para outros. Para a gente fazer um raio-x de como vai ficar a política da nossa região, principalmente de Santos, nos próximos 4 anos, eu vou anunciar aqui o nome de uma pessoa que eu tenho muita consideração por ser um profissional do melhor quilate e da melhor qualidade. Hoje o nosso programa tem o prazer de receber o médico genticista, como ele gosta de se chamar, Rubens Amaral. Boa noite, Rubens. Boa noite, Guto. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a presença aqui e é um prazer estar aqui com os seus ouvintes, seus telespectadores. Você que está ficando um ícone na Baixada Santista, ou melhor, na costa da Mata Atlântica. Muito bom esse nome. Esse nome é muito bom, né? Temos que fazer pegar. Junto com ele, eu recebo aqui João Vilela. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite a todos. Realmente uma campanha até esperada em algumas coisas, mas teve algumas surpresas no meio do caminho que são bem interessantes. Então, vamos falar sobre tudo isso. Eu fiquei contente porque não choveu muito. Santos, pelo menos nos locais que eu estive, não vi muita sujeira. Sim. Eu acho que é muito positivo. São Vicente está bem sujo. Mas São Vicente já me falaram que estava sujo, outras cidades também. Ou melhor, também... continuava sujo. Ficou um pouco mais sujo. Mais sujo. Senhores, vamos deixar aqui a preferência para o nosso convidado. Claro. Rubens Amaral, o que você achou? Paulo Alexandre Barbosa é reeleito com 77% das intenções, dos votos válidos, melhor dizendo, superou Karina Vitral, a candidata do PCdoB. O que essa eleição te fala? Você que é um cara que anda muito, conversa muito com as pessoas, o que você pode dizer para a gente a respeito disso? Eu acho que o povo brasileiro, não só em Santos, mas no Brasil inteiro, o povo brasileiro acho que deu uma mensagem. A mensagem de que o que estava por aí, ou o que está por aí, não serve mais. Eu, se não me engano, li hoje de manhã que das 645 cidades do estado de São Paulo, me parece que só 8 que o PT fez prefeitos. Não sei se é isso. É isso, João? Eu sei no Brasil que caiu menos da metade. Eram 400, foram para 200, uma coisa assim. A mensagem é que o povo quer alguma coisa melhor. Aliás, não quer, ele merece uma coisa melhor. Porque hoje, nós temos aí... hoje também um amigo falou assim, talvez eu vá partir do Brasil, mas como o PT perdeu, eu talvez fique no Brasil. E aí eu comentei com ele, você deve continuar pensando em partir. Não é só porque o PT não ganhou que o país está mal. Não estou dizendo que a gente deva fugir do país, sair do Brasil, mas que essa tragédia desse desgoverno, desse projeto criminoso de poder que se começou na federação, se espalhou pelos estados e chegou aos municípios, causou uma tragédia nesse país que vai durar pelo menos 2 gerações, isso é indubitável. Porque se você que está em casa imaginar que, vamos pensar, que hoje todos os governantes fossem absolutamente honestos. Todo o segundo escalão, primeiro, segundo escalão, todo mundo tecnicamente competente. Hoje, quanto tempo nós precisaríamos para ter um país voando alto, fluindo bem? 40 anos? 30 anos? Na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses, com tudo começando hoje. Nós não estamos começando hoje. Nós demos uma mensagem. E essa mensagem precisa continuar. Nós não podemos dar uma mensagem numa única eleição. Nós precisamos continuar dando essas mensagens de que o que está por aí não serve. Aliás, lógico que existem políticos bons. Paulo Alexandre, por exemplo, ele deve estar muito satisfeito. E é óbvio, porque ele recebeu um carimbo, um aval desta população que o elegeu na primeira e o mantém com esse patamar de votos. O que é muito bom, porque ele recebeu esse aval. Aliás, a responsabilidade dele é dupla. Era o que eu ia dizer, a responsabilidade aumenta. Porque ele tem que fazer Santos ainda melhor. Não só melhor, continuar, fazer Santos crescer. Então, é uma grande mensagem. Agora, os outros concorrentes não trouxeram uma mensagem nova, né? Interessante, né? Apesar de ter uma moça jovem, a Karina, ela é muito jovem, mas não trouxe uma mensagem jovem.
O que destoou da Karina, por exemplo, que foi a segunda colocada, primeiro, 77%, 78% para 6%. Então já é muito ruim. Segundo, que ela é uma jovem com mensagem antiga, né? Exatamente. Isso que causou uma espécie, quer dizer, uma jovem falando de comunismo. E ainda poderia trazer aquela energia do jovem, né? A renovação. Nem o jovem ela conseguiu, né? E a falta de mostrar que tem alguma experiência, né? Não, sem nenhuma Isso experiência. nada, né? Não tem como, né? Saindo das fotografias do lado da Dilma, do lado do Lula. Do Nicolás Maduro, não dá, né? E aí, com uma mensagem marxista, era bom que ela lesse mais sobre Marx, né? Porque... era bom, inclusive, ela ler a utopia, né? Saber o nome é utopia, não é saber se esses senhores realmente trabalhavam, né? O Marx. Não, o que aconteceu Essa na turma vida, toda né? O que trabalhava, aconteceu né? no mundo com isso, né? O mundo... O mundo já deu uma resposta. Karina, o mundo já tinha dado uma resposta em relação ao seu projeto. Quer dizer, você trazer para Santos, uma cidade que nós estamos evoluindo, né? Com gente em várias áreas aí crescendo, uma cidade pujante que está buscando seu espaço, seu novo espaço no mercado brasileiro, uma mensagem antiga, retrógrada, e que o povo brasileiro aprendeu. O mundo já tinha dado resposta. O Brasil está dando essa resposta. A União Soviética, que é o berço do comunismo, já faz tempo que já não... Sim. que é capitalista. E não sobrou nada. O que sobrou foi China, que não é comunista. China é o extremo capitalismo com um governo centralizador ditatorial, mas que funciona porque é capitalista e a população está feliz. Na verdade, Rubens, o que eu vejo nessa questão de ideologia, o que as pessoas querem não é o nome. Elas querem o fato. Perfeito. Olha, eu estou bem... Hoje, a China, a população vivia muito pior, hoje está muito melhor. Então, eles estão felizes. A questão é o fato. Estão bem? Estão bem. Não vejo ninguém fugindo a nado dos Estados Unidos para Cuba, num barquinho. Nunca soube de um Numa cara. câmara de pneu, de caminhão. Não consigo ver. Ou uma lancha, ou qualquer coisa. Vamos lá em Cuba. Não vejo ninguém. Pegar um Rolls Royce, fazer uma jangada, como eles fazem com Chevrolets antigos. Então, não dá. Não tem essa questão. Agora, já vi muito cubano fugir de lá de qualquer forma e pedir para sair de lá. Algum motivo tem. Se um país está tão bom, com a educação tão boa, com a saúde tão boa, com tudo tão bom, tudo tão bem dividido, por que essas pessoas estão fugindo de lá e não fogem de outros lugares? Essa que é a grande pergunta. Por que alguns países... Eu não vou para aquela ideologia marxista-leninista. É algo que realmente a gente for estudar a fundo, vai ver que é uma utopia. Porque não dá para funcionar assim. Por quê? Porque ela iguala as pessoas. Qual é a diferença, para as pessoas terem uma noção básica, né, do sistema capitalista, que ele é baseado na meritocracia, no esforço individual, no trabalho e na liberdade. A liberdade vem antes da igualdade. O inverso é o sistema da esquerda, comunista, que a igualdade vem antes da liberdade. É mais importante a igualdade e a liberdade tem um padrão menor. Aliás, quando ela iguala você, ela tira a sua liberdade. Sim, exatamente. Não tem como. Ela decide o que você vai, o que é bom para você. Exatamente. Então, o comunista, por ser comum, a igualdade é maior e no capitalismo a liberdade é maior. Então, são os dois opostos, né, na realidade. Não que o capitalismo seja perfeito e o comunismo seja imperfeito. De jeito nenhum dos dois. Existem algumas coisas que a gente tem que ter igualdade realmente, em algumas coisas. Não, no ser humano sempre igual. Exato. Mas a igualdade que eles dizem não é só a igualdade do ser humano, é a igualdade das classes. Né? Aí complica. Aí complica, porque o sujeito bem preparado ou mal preparado é igualado no mesmo nível. O que você tem que ter eles igual... tiram a identidade das pessoas. O que você tira o médico é a oportunidade. Você tira essas pessoas do contexto. Sim, eles passam a ser iguais. Mas o que tem que ser igual, na minha opinião, é a igualdade de você ter, por exemplo, oportunidades iguais. Ou seja, boas escolas para todos. Sim. Bons hospitais para todos. Bom transporte público para todos. Esse para todos, essa igualdade que você tem na prática de algumas bases de governo, segurança para todos. Isso sim, igual para todos. E aí, cada um, pelo seu mérito, pelo seu esforço, pela sua... Que o Marx também colocou de uma forma branda disso aqui. Ele também colocou cada um pelo seu esforço, mas no final não dava certo. Porque ou você tem uma coisa... Até que você não conseguiu ver hoje, até hoje no mundo,
algo dando certo. Nem a Comuna Francesa que teve em Paris, né, um bairro que eles fizeram, uma experiência, não dá certo. Tudo naufragou. Aliás, se você colocar na sua casa, tentar fazer esse sistema, não dá certo. Teve um professor americano agora de Harvard, que os alunos sempre têm essa questão um pouco de esquerda, né? Tinha até um médico francês que bonito, dizia... É gostoso. Não, mas o médico francês dizia que até os 20 anos, se você não tiver uma questão de esquerda, um pensamento de esquerda, você não tem coração. E depois dos 30, se não me engano, se você não for de direita, você não tem cérebro. Era um médico francês que tinha essa frase, se não me engano, as datas eram mais ou menos... frase. Sabe as frases, aquela questão, né, da contestação. A esquerda básica. Não, porque contestar o que estava ali, e teve um porque professor, nós temos um projeto melhor. E teve um professor, se não me engano foi de Harvard, que os alunos falaram essa questão, poxa, professor, nós temos que fazer uma coisa mais igual. Tal. Ele falou, tudo bem, então nós vamos fazer o seguinte, a prova vai ser a média de todo mundo. A média. Vocês querem fazer uma experiência, só que eu vou fazer por todos contrato. Os alunos. Que é negócio americano que faz aquela coisa séria mesmo. E você até o final do ano, se não passar, não passou. Tá? E aí ou passa todo mundo ou não passa ninguém. Exatamente. Se a média não for... O que aconteceu? O cara que era mais esforçado, que se dedicava mais, e tem essa questão, não existe, no meu ponto de vista, sucesso sem dedicação, sem esforço, sem muitas horas perdidas de sono. Não tem, eu não consigo ver. Por mérito, por trabalho, pela honestidade, pela confiança. Não tem, eu não conheço nenhuma profissão. Falei, olha, fulano não se deu bem fazendo dessa forma. Deve ter uma exceção, até para confirmar a regra. Mas a grande maioria é isso. Você trabalha muito, você estuda muito, você se dedica, você é honesto, as pessoas têm confiança em você e normalmente executa um bom trabalho, normalmente a coisa cresce. E o inverso também é verdadeiro. Se não fizer... Bom, nessa questão do professor, o que aconteceu? Os alunos que mais estudavam, viram que na primeira prova eles estudavam, e o que não estudou ficava na média, passava. Na segunda prova, durante o ano, ele já não estudava tanto. E o que não estudava continuava sem estudar mesmo. Porque ele sabia E a média foi caindo. Chegou no final, todo mundo foi reprovado. Porque ele sabia que o que estava lá em cima e que estudava ia garantir a média para ele. Exatamente. Né? É isso, o comunismo em algumas situações pensa exatamente isso. E aí, senhores, eu queria só dar um pitaco, deixar vocês concluírem. O comunismo, na verdade, para mim, na minha opinião, é um grande engodo. Porque se cria uma categoria que é a, não são tão digamos comuns, assim, né? Os lá de cima. Os caras que são mais iguais que os outros, né? Que se cria uma elite proletária. Sempre. Né? Que são os caras que vão continuar no bem bom, que só substituíram... E que adoram o capitalismo, mas... Sim, o status quo dos czares. Eles eram muito mais impiedosos com os inimigos, assassinos com a oposição, implacáveis com a liberdade, do que os czares. Então, só se trocou o pessoal, porque o regime continuou sendo brutal. Como aconteceu na China. Na realidade, eles fazem da empresa pública a privada deles. Exatamente. Sim, literalmente. Eles fazem e administram, só que sem a preocupação do lucro. E aí não é verdade? Porque se eu tenho uma empresa pessoal, eu estou preocupado em mantê-la, porque se ela falha um mês de prejuízo, no vermelho, o mês seguinte, como é que eu vou viver? No que fizeram, por exemplo, no Brasil, eles se apoderaram de tal forma do poder, institucionalizaram a corrupção em todas as áreas e tomaram conta da empresa chamada Brasil. Aparelharam e fizeram o que fizeram. São Aliás, eu gostaria de lembrar que nós estávamos falando de Marx. Outro dia até passei uma mensagem para o Guto, falando que eu li há pouco tempo Marx era um sujeito muito inteligente e ele era um cristão autêntico. A família dele era cristã, mas ele, por volta dos 18 anos, ele brigou com Deus. E o jeito dele brigar com Deus foi ficar do lado do demônio. E aí ele criou uma peça chamada O Elanem, que de trás para frente significaria Emanuel, que é o nome de Jesus. O inverso. O inverso, né? E ele criou uns personagens nessa peça, são personagens do mal, que amaldiçoam as pessoas, que são corruptos, que fazem da mentira a verdade, se entendem como deuses e acima das leis. Quando eu li sobre isso, eu falei, puxa... Achei alguma coisa que justifica o que aconteceu nesse país, ou o que está acontecendo. Olha, o país que mais cresceu nos últimos 30, 40 anos no mundo, todo mundo sabe, foi a China.
China eu conheço razoável. Eu tenho amigos chineses, teve até semana com algumas pessoas que moram na China, que a gente tive algumas vezes na China. E já esteve algumas vezes na China, e assim, é um país que eu tenho as minhas críticas pelo sistema, da falta de liberdade, mas eles nunca tiveram liberdade. Então, para eles agora está muita liberdade, porque eles nunca tiveram nada. Um pouquinho que ceder já é muito. Tudo. Né? É tudo. E por que ela cresceu tanto? Né? Mao Tse-tung foi um péssimo ditador para a China. A China afundou, era aquele que os mais antigos vão lembrar, todo mundo com o mesmo tipo de roupa, lendo o mesmo tipo de livro, era comunismo total. E Deng Xiaoping, que é o pequeno timoneiro, que foi o líder da China, ele era o presidente do partido chinês, comunista chinês, ou seja, um poder absurdo, e ele foi uma vez, ele morou na França, ele esteve na Inglaterra, ele conhecia bem o Ocidente, e ele já estava vendo que isso não ia dar certo. Ele não podia mudar totalmente, porque senão era morto, simplesmente. O que você colocou, e o Guto também colocou, os caras matavam e ponto. Então ele veio com uma história de que a China tinha que se abrir mais ao capitalismo. Por falar a palavra capitalismo, ele foi preso por prisão perpétua e ficou numa masmorra. Lembre-se que ele era presidente do Partido Comunista Chinês, que isso é tudo na realidade, não é muita coisa, é tudo. E ele foi preso por falar a palavra capitalismo. Bom, pois bem, quando morreu Mao Tse-tung, ele voltou, conseguiu sair da prisão, e voltou e conseguiu chegar a presidente. Ele fez um planejamento de 100 anos para a China. E cada presidente tem que fazer esse planejamento. Tem um projeto montado. E esse projeto é o chamado socialismo à moda chinesa, que é capitalismo. Ele só mudou o nome, socialismo à moda chinesa. Então, eles conseguiram abrir o país de uma forma. O país evoluiu muito. Claro que tem muitas mazelas ainda, continua sendo um país com várias deficiências de uma série de coisas, mas a evolução que eles tiveram foi brutal, porque eles usaram o mesmo mecanismo, que por incrível que pareça, um país comunista usar o mesmo mecanismo dos Estados Unidos, Holanda, Alemanha, França e Inglaterra. Principalmente Estados Unidos. Ele estudou muito os Estados Unidos para fazer exatamente igual o que os Estados Unidos fez quando começou a crescer. E olha a potência. Com exceção da liberdade de imprensa, que isso eles não têm. O partido único, eles têm algumas coisas... Mas a própria cultura chinesa, o povo é acostumado a essa... Os imperadores, eles são mais subservientes a essa questão. Porque não alterando a sua vida cotidiana, altera em parte, claro, sempre. Tem uma censura muito grande, essa é a parte negativa, mas é muito menor do que tinha antes. Muito menor. Agora já podem ter o segundo filho. Hoje você vai para a Europa, você vê aquela quantidade de chineses. Como eles viajam. Sim. É o povo que mais viaja. Então, assim, e ficaram ricos. Até porque quando alguns. eles se mexem numa viagenzinha, eles viajam o Brasil, o número de habitantes que nós temos aqui, 200 milhões quando eles saem. E você não vê exatamente muito chinês fugindo da China. Eles souberam trabalhar. Alguns, claro, isso. que moram em situações mais complicadas. A China, não sei quem mora em Hong Kong. A gente olha hoje... Hong hoje... Kong é melhor. Na Hong Kong é sensacional. Mas o que eu digo assim, hoje a gente olhando grosseiramente a China, são muitos países ali dentro. São muitas línguas, são 250 línguas. Cada um tem uma personalidade muito diferente. Tem uma semelhança com o Brasil, né? É muito diferente, Guto. Não, eu digo, no Brasil tem um país com vários países dentro. Sim, o Brasil é um pouco assim. É um pouco, mas eles são muito. Então, mas a gente podia aprender com o exemplo deles, porque se lá são muitos, eles conseguem de uma determinada forma... Só conseguem manter, por quê? Porque eles têm por força. Então, você pega, por exemplo, tem capitais na China, vou falar uma coisa que acho que pouca gente sabe, tem capitais na China que tem bairro chinês. Peraí, é uma capital de um estado chinês e tem um bairro chinês? Porque daí eles só tem chinês. No resto, eles não consideram chinês. É tão louco chega a esse ponto. Mas então, provavelmente, isso vem... essa questão de unidade vem por conta do partido único. Você não consegue ver no Brasil uma capital que tem um bairro brasileiro. Não tem sentido. São vários países ali só tem brasileiro. Aquele bairro ali só tem brasileiro. É tão diferente a coisa que você não vai ver isso no Brasil. Bairro brasileiro. Aqui só tem brasileiro, esse bairro aqui. Eles têm só é louco o negócio. Tem uma cultura... Então, assim, mas só pra gente... A gente estava falando da eleição nossa daqui, né? Da Karina, que tem essa voltar visão da China para o Brasil. Eu vejo assim, o santista principalmente, o brasileiro também, que você colocou, é perfeito. Mas o santista principalmente, ele é um pouco conservador. Não mexam em algumas coisas que o santista tem como sagrado. Não estraguem o jardim da praia.
Então, o cara quer ser prefeito. E se ele fizer esse sistema, o Santista vai gostar dele. Tem que ser uma pessoa educada, simpática. Pode ver que quem entrou até hoje, a única exceção que teve nos últimos 40 anos foi o Capistrano, que era um cara mais sério, um cara correto, mais introspectivo, que não fazia o perfil da Thelma, que é uma pessoa muito simpática. O Beto Mansur, que é uma pessoa muito simpática. O Papa tem uma simpatia, mas ele é agradável. Ele está ali, ele sempre sorri, ele não é midiático, né? Ele não é uma pessoa grosseira de forma alguma. Ele não é tão midiático, né? Ele é um pouco mais na dele. Mas passa essa confiança à população. Não estraguem jardim. Não estraguem coleta de lixo. O Santista não perdoa falta coleta de lixo. Não estraguem a cidade, essa orla principalmente, que ele normalmente aceita. Seja uma pessoa simpática, educada e tal, e administra a cidade. Eu acredito que faltou muito Paulo Alexandre, mas ele também não desagradou a população. A população olhou para ele e falou, não, mas espera aí. Realmente... Pode melhorar, mas fez um bom trabalho. E o grande legado do Paulo Alexandre, na minha opinião, isso é minha opinião, ele soube colocar as pessoas certas nos lugares certos. Você pega a Venúzia na Secretaria de Educação, a pessoa conhece muito, uma funcionária pública, conhece muito. Colocou Marcos Calvo, saúde. É um funcionário público que também conhece muita coisa. Colocou o Ângelo da Costa, secretário de obras. É um cara sério, é um cara que sabe fazer a coisa, entende e mantém. Ele colocou nas principais secretarias pessoas que dão uma diferença. Cobra deles. Ele é muito organizado, pelo que eu vi até hoje dele, de chegar, por exemplo, você vai conversar com ele, pega um caderninho, abre e já começa a escrever tudo. Isso é uma coisa importante. É uma equipe te dá que faz isso para ele. Ele escreve. Mas tem uma equipe... Sim, mas ele está se colocando daquela forma. E ele cobra daquilo. Então teve coisas que, não estou satisfeito com isso. Eu vi certas coisas da equipe dele. Flávio Jordão, apesar desse rolo agora no final, foi uma pessoa muito educada, muito correta. Até achei que o Flávio fosse sair como candidato. Eu pensei até que há uns 2 anos atrás, eu falei, o Flávio tem uma pessoa... prefeito. Mas aí o Paulo Alexandre... Sim, mas aí ele poderia galgar outros postos. Nunca escondeu que gostaria de ser reeleito. Não, ser reeleito aqui primeiro e depois... Mas a gente não sabe como voar mais alto. O que vai acontecer daqui a 2 anos. Né? Ainda mais com essa questão do Dória em São Paulo, ter ido tão bem, que as pessoas querem gestor. Essa que é a questão. Você vê, o Alckmin, por mais que tenha tido problema, e o Estado não esteja grande coisa em educação, em saúde, em segurança, que são os 3 pilares, pontos que a gente se complica, ele passa isso que a gente acabou de colocar. Mas eu acho que o Paulo Alexandre também passou essa imagem de um bom gestor. Sim, então, justamente. Lógico que pode melhorar, é óbvio que pode. Tem que melhorar muita coisa. Apesar de ser filho de um político e ter formação política, o Paulo Alexandre tem mesmo, ele é um excelente político, mas ele é um sujeito de gestão. Sim. Ele se preocupa com resultados. Sim. Os resultados de Santos, avaliados pelas instituições nacionais e internacionais, é muito bom. Sim, é o que ele ganhou, muita coisa com isso. É muita transparência, né? Então são coisas importantes que ele conseguiu. Então isso mostra um bom gestor comandando a cidade. Nós precisamos de gerentes. Né? Tomando conta da nossa casa. Quem que você quer que tome conta da sua casa? O seu pai, né? O neto quer o avô. Nós precisamos dessas pessoas com experiência que tomem conta. Que quando eu chego na minha casa na hora do almoço, tem o arroz e o feijão. E o prefeito um dia eu ouvi o prefeito falando, Paulo Alexandre, eu achei uma coisa muito interessante. Nessa época de crise, quando as empresas diminuem a sua folha salarial dispensando funcionários, diminuem... Cortam custos, luz, água e tal. A empresa pública precisa melhorar a performance. Porque o cara acaba tirando, às vezes, mandado embora. Ele é mandado embora. Ele tem plano de saúde, tem plano de escola particular. Perfeito. Ele acaba fazendo o quê? Colocando o filho numa escola pública, perfeito, inchando a escola pública, claro. Vai buscar saúde aonde? Na rede pública. O prefeito foi claro nisso. Sim, eu preciso, não posso deixar o salário dos meus funcionários atrasado de forma nenhuma, porque nós precisamos dar um serviço cada vez de mais qualidade.
Isso é pensamento de gestor. Tem uma frase do Bismarck, Otto von Bismarck, que foi considerado o Napoleão alemão, né, que era prussiano, mas era Alemanha na época, que acho fantástico, é um político do século XIX, que tem várias frases que eu gosto muito do Otto von Bismarck, né? Uma delas ele fala que é o seguinte: bons funcionários com leis ruins funcionam. Bons funcionários públicos, ele estava se referindo. Agora, leis boas com funcionários ruins não funciona. Então, depende da pessoa. O von Bismarck foi uma coisa, ele criou várias frases com um efeito, que são brocados que realmente funcionam muito bem por causa dessas coisas. E é isso, se você não tiver um funcionário público engajado, isso, né, com todas as dificuldades, motivado, que é difícil você motivar, porque tudo depende de lei, você tem que fazer uma coisa um pouco igualitária. Tem seus problemas no sistema legal do funcionário público, mas eu já vi muita gente funcionar muito bem com funcionário público, aliás, funcionando perfeitamente bem, com uma boa vontade. Eu fui funcionário público, eu dei aula no Estado. Então, assim, você via muitos bons professores, sim, alguns nem tanto. A meritocracia talvez seja um pouco complicada nesse ponto, mas eu via muita gente dedicada. Diretores de escola dedicadíssimos. Realmente querendo ver a coisa melhorar. O corpo de funcionários dos servidores e é fundamental. Bom, mas você veja só, se a gente pensar... Senhores, posso só aproveitar lógico. Vamos fazer um rápido intervalo. TV Com Debate volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste? Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? TV Com Debate já está de volta no programa de hoje. Nós recebemos aqui o médico Rubens Amaral e o nosso comentarista de hoje,
João Vilela. Senhores, voltando no nosso assunto do primeiro bloco, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O nosso IDH realmente é muito bom, é muito alto, é acima o índice de desenvolvimento humano de Santos é acima da média nacional. Porém, o índice dos morros em direção à orla. Eu queria que vocês falassem a respeito da Zona Noroeste, que é a nossa grande, na minha opinião, a grande mazela da nossa cidade é a Zona Noroeste. É o grande desafio. Eu acho que é uma região que merece muito cuidado, porque se a gente passa a Nossa Senhora de Fátima e abrangendo aí os morros e o centro, a realidade é completamente diferente e nem parece que nós estamos em Santos. Então eu acho que o compromisso do prefeito Paulo Alexandre agora com essa reeleição tinha que ser 100% Zona Noroeste. Porque lá tem muita coisa para se fazer, porque não é justo que as pessoas que moram do morro para cá tenham uma qualidade de vida e as pessoas que moram na mesma cidade têm uma qualidade tão ruim. Temos aí a maior favela em palafita do Brasil, que é o Dique da Vila Gilda. O que vocês acham a respeito? Eu acho que você tem razão. Acho que 30%, 40% da população mora na Zona Noroeste. Mais de 100 mil pessoas. Eu acho que realmente, eu vi isso nos projetos do prefeito, o olhar para a Zona Noroeste é importantíssimo até por uma questão de saúde pública. Porque a Zona Noroeste, ela está, uma boa parte dela está abaixo do nível do mar. Então as enchentes lá não são provocadas única e exclusivamente pela chuva. Quando a maré sobe, aquilo lá enche. Eu tive a oportunidade de visitar algumas casas em que as pessoas moradoras que quando fizeram a primeira construção, hoje eles vão elevando a casa, a sala, o banheiro, e você vai entrando na casa e você vai subindo degraus, porque o teto, a casa ficou com o pé direito menor, ficou baixo, porque eles estão elevando, porque a água entra dentro da casa, vai até o quarto. Então, esse olhar é um olhar, mais do que um olhar agora. Olhar o prefeito já fez, né? Porque ele já detectou o problema. Agora, diagnosticado o problema é a ação. A execução. Execução. Eu acho que isso que você está falando, está levantando, é fundamental. É um olhar em todas as direções. Uma ação em todas as direções. Na área da saúde, na área do urbanismo, né? Nós precisamos melhorar isso, porque meio ambiente, hoje, né? Ele é um dos grandes causadores de doença. Então, precisa, sem dúvida nenhuma. Eu acho que vai haver uma melhora também com a entrada da cidade. O fato de você já... São projetos, na minha opinião, irmãos siameses. Exatamente. A abertura da cidade, o projeto, vai caminhar ali pela Zona Noroeste. E eu sou um crítico do fato da gente ficar construindo hospital, sabe? Porque nós estamos falando de sistema de saúde e a gente fala muito do sistema hospitalocêntrico, onde o hospital é o centro das atividades. Exatamente. E nós estamos numa contramão. Santos merece ainda criar mais novos leitos, porque nós temos que apagar um fogo de falta de leitos da região. Então, o Hospital dos Silvadores, aplaudido o prefeito, tá tudo certo, e é isso que tem que fazer. Talvez tenhamos até que fazer alguma coisa melhor na Zona Noroeste em termos de leito hospitalar, efetivamente. Mas nós temos que construir uma nova saúde, que a lição de casa está nas unidades básicas de saúde. Que o prefeito fez, e fez bastante, mas precisa fazer a gestão. Agora nós precisamos ter inteligência no gerenciamento de todas essas unidades. Essas unidades precisam conversar. Os sistemas de saúde precisam estar conectados. Não podemos mais perder, não é possível mais nós estarmos na era do celular, do WhatsApp, e nós não estarmos conversando entre nós profissionais da saúde, resolvendo problemas assim, num piscar de olhos, no seu local de trabalho. Isso está faltando. Precisa essa gestão conectada, internet na mão, celular na mão, profissionais, né? Porque nós temos tantas dificuldades de encaminhar, por exemplo, encaminhar pacientes para os especialistas e tal. Ora, nós às vezes não precisamos encaminhar para o especialista, nós podemos pegar o conhecimento do especialista e colocarmos o conhecimento na periferia.
né? Não precisa, eventualmente, ter a presença física do especialista, mas o conhecimento do especialista na periferia. E isso, nem o especialista precisa estar lá, a internet está aí. Então, isso que ontem o Dória falou, eu vou colocar São Paulo na era digital, eu acho que nós precisamos colocar a saúde de Santos na era digital. Evidentemente que temos um trabalho também muito sério na área da humanização. Precisamos melhorar isso muito e sempre. Mas não dá mais para, né? Não dá mais para a gente não falar que a gente já está fazendo telemedicina e o nosso Conselho Regional de Medicina muitas vezes nos proíbe de exercer a telemedicina. No entanto, eu acordo algumas vezes na minha casa ou recebo durante a noite manchas de pele. Eu não sou dermatologista, mas algum amigo me manda. O que é isso, Rubens? O que aconteceu com a minha pele? Olha aqui essas vesículas que eu tenho aqui que estão me dando uma dor incrível. E você está praticando não, porque você você nem pode praticar essa medicina, mas a população já está praticando. Quer dizer, como meu pai falava, não precisam muitas leis. O mercado faz as próprias leis, né? Então o mercado já está solicitando para nós, profissionais da saúde, ações mais rápidas, porque eles já estão querendo se conectar com a gente, eles já estão querendo resolver os problemas dele com rapidez. Então nós precisamos conversar com as nossas instituições de classe, os conselhos regionais de medicina, mas juntos com a nossa Secretaria de Saúde e colocar Santos na saúde na era digital. Rubens, você está falando algumas coisas que eu sempre vejo dessa forma exatamente. Fiquei muito feliz da forma que você começou explicando, falando sobre o meio ambiente em relação ao hospital, que não tem que hospitalizar exatamente, tem que prevenir. Isso. E isso que eu sempre pensei, não sou eu que penso na realidade só, a Organização Mundial de Saúde, que tem algum renome, né? A Organização Mundial de Saúde, explica que a cada $1 investido em saneamento básico, você economiza 60 no hospital. É isso aí. Então, essa diferença que talvez os gestores tenham que enxergar bem, porque assim, a grande parte, você é médico, você sabe bem, do que chega não era para chegar. Nós temos que ter a prevenção para não chegar. Nós não temos que ter uma preventiva muito maior. Nas escolas, explicando, desde como escovar um dente, as pessoas não têm ideia. Meu pai é dentista, está aposentado agora, mas foi dentista há 50 anos, e eu ia em todas, eu era o ajudante para passar o slide na época dos slides, né? Então eu ficava lá, então eu assisti tanta palestra, eu brinco que eu fiz odontologia por osmose, porque vai pegando daquela forma, porque eu ficava passando os slidezinhos e escutando e ia vendo. E aprendi um pouquinho, né? E aprendi um pouquinho, né? Então, e é engraçado isso, porque você pega a dentição, é tão importante para o restante, que eu ficava vendo isso, né? E vendo a prevenção. Se você não tiver dente, vai acontecer isso. A cárie é uma doença que é contagiosa, coisas que as pessoas não têm noção. A escovação do dente. Eu tô com 45 anos. Eu não tenho uma cárie. Eu nunca fui ao dentista para tratar. Eu não tenho nunca tive uma obturação. Nunca tive uma obturação. Nunca tive uma cárie. Porque eu ficava olhando aquilo e seguia aquilo. Como você está vendo lá seu pai falando, você vai acredita naquilo, e claro, era verdade. Então, assim, essas coisas melhoram muito a saúde. Eu estou falando da parte de odontologia, mas o resto também é verdadeiro. A boca está junto do corpo, né? Sim. Não, e muito importante, né? Tudo que entra está por ali, essa via, né? E você pega... Então, acho que essa questão de você... O saneamento básico, sabe? O que entra de doença por um mosquitinho lá que não dá muito valor... Mas aquele mosquitinho, nós já vimos o que acontece quando um mosquito desse pica uma pessoa, o que acontece nos postos de saúde. A gente sabe que o contato das pessoas com água parada, com água insalubre, com falta de água potável, com condições precárias de saúde, o que acontece na rede hospitalar não vai ter... Você pode construir 1000 hospitais em Santos. Não vai resolver. Você pode colocar todo o dinheiro do orçamento, não vai resolver. Se você não fizer a prevenção muito séria, não existe dinheiro para bancar a doença no mundo. Já acabou. Nós estamos em déficit. Nós precisamos reverter. Fazer um novo dinheiro fazer um novo dinheiro na prevenção e na promoção. Para que as pessoas, não indo ao hospital, sobre dinheiro para a gente aplicar ainda mais na prevenção. Mas precisa fazer, para isso,
Prevenção é importante, promoção da saúde é importante, mas a gestão disso tudo é importante. Ou seja, ter as coisas na mão. Ou seja, passa aí por... Isso aqui nós precisaríamos 10 programas desse, Guto, para a gente comentar tudo, mas focar alguma coisinha. Precisamos ter medicina de qualidade. Medicina que a população valoriza, que o gestor valoriza, que o pagador da conta valoriza. Tem coisas simples, Rubens, que mudam completamente. Esses hábitos, que são muitos, podem ser explicados na escola para as crianças. Sim. É a escola promotora da saúde. Então, o que chega no hospital hoje? O que chega? Os casos que chegam muito. A grande maioria são coisas que são preveníveis. Muitas delas. Ou você sofreu um acidente de moto, é o que chega muito para quebrar fratura, é o que chega os caras quebrados, né? A gente tem que ter noção disso. Perfeito. A quantidade que chegam pessoas quebradas por acidente de moto ou carro, mas principalmente moto, bicicleta, uma ciclovia reduz muito o nível de internação. Lógico. Uma calçada, às vezes, calçada boa, bem estruturada, aliás, com qualidade. Falar só de calçada, né? Calçada boa é uma questão de saúde. Calçada saudável e segura. Nós já tivemos essa oportunidade de falar aqui. As calçadas dos canais de Santos hoje, um idoso que quebre uma perna, você sabe melhor que ninguém, assim, que sofre uma fratura ou que sofre uma escoriação numa calçada mal conservada, gera um problema de saúde absurdo para ele, porque dificilmente vai se recuperar, para a família, para a economia, para tudo. Para a própria prefeitura. Para a própria prefeitura, sem dúvida, no final das contas, para a prefeitura. Então, a gente começar a pensar que tem que, primeiro, ter uma gestão que fale, olha, nós temos que prevenir. Se tiver que chegar num hospital, claro que vai ter um residual grande que vão chegar ao hospital por outras coisas. Por outros também vão ser gerenciados. Aí você vai ter mais espaço, mais tempo. Mais tempo, mais espaço e mais efetividade. Resolver mais rápido. Você estava falando uma coisa da internet, essa questão toda. Você pega o SAMU hoje. O SAMU não está dando conta de atender as pessoas. Você sabe que hoje leva 40 minutos, 30 minutos e às vezes ela não consegue ter essa evolução. Bom, por quê? A pessoa é atropelada. Acontece, você está passando ali em frente ao canal 2, Deus me livre, mas você sofreu uma moto bateu em você, um ônibus bateu em você, um carro bateu em você, você está bem, você está consciente, vai sofrer uma escoriação, você caiu no chão, você está consciente, você está com uma dor, uma fratura, chamaram o SAMU para você. Eu acredito que você deve ter um plano de saúde bom. Você deve ter uma... Tenho. Tem. Só que se você chegar lá, no SAMU, você pode ter o que for, você está consciente, fala, eu estou com a minha carteirinha aqui, estou com tudo aqui, eles vão te levar no TS Central. TS Central. E vão te levar lá, aconteça o que acontecer. Horas, com a informatização que você acabou de colocar, que realmente é isso, o senhor tem plano? Tem, está aqui. Então, entre em contato rapidamente, vê a validade, senão a pessoa vai falar que tem, não tem, chegar lá, a ambulância não pode entrar. Faz isso, que é possível e fácil fazer isso. Olha, eu estou indo no fulano de tal, com plano tal, tá chegando aí, já prepara o pessoal para estar ali te recebendo, para te adiantar essa parte toda. Perfeito. Pode te passar a tua carteirinha para um sistema digital já, para você ter todo o sistema já montado lá, cadastrado já lá. Você vai para a unidade do governo, que está cheia de gente, e você já poderia ir direto... Pode ter um pré-atendimento no próprio ambulância, a pessoa, o fulano está com isso, aparentemente está com não sei o que, parece ter fratura não sei o que, já se prepara no hospital, quando chega lá... Para isso, precisa investir no prontuário único eletrônico nacional. Então, mas isso no Brasil inteiro, você ser um único número... Você tem o seu número, como você tem o seu RG, o seu CPF... E você é reconhecido aonde você for parar. É o seguro social nos Estados Unidos, né? Perfeito. Tem que ter. Tem que ter. Pra gente, se o João Vilela internar em Bertioga... Tem que saber. Ele lá, o médico que nunca viu o João Vilela, acessa pelo número dele, acessa o prontuário dele. Sabe que ele nunca teve cárie na vida, o João Vilela tem um plano de saúde X, o João Vilela faz tratamento disso, o João Vilela não faz exercício, o João Vilela tem um médico X, eu posso entrar em contato com o médico Y... Enfim, é o sangue tipo tal, tem uma doença tipo tal. Racionalizou. Não pode. Racionalizou e tratou com muito mais rapidez. Mas esse cadastro único, Rubens, você está colocando um outro ponto, que além da saúde, geraria uma diferença muito grande no país. Nós hoje, eu tenho a minha carteira da OAB. Ela tem tudo ali. Não tem carteira de motorista só ali, mas tem foto, tem tudo. Funciona muito bem. Eu vejo um documento que funciona muito bem. Nós não temos um RG único. Qualquer clube tem uma carteirinha que você vai lá e você faz com a sua foto com isso, Maica.
Alguns até biometria, né? Pela digital academia tem isso. Esse cadastro que você colocou perfeitamente, com todas as doenças, eu não posso tomar remédio tal, olha, posso o tomar dia que eu for ministro da Saúde, essa vai ser a minha... Não vai demorar. Se alguém perguntasse qual seria a sua primeira atitude, como médico, qual é a primeira atitude? Fazer uma anamnese perfeita na busca de um diagnóstico. Como médico. Se eu fosse ministro da Saúde, primeira coisa era essa. Fazer a anamnese perfeita. Como é que se inicia a anamnese perfeita? Conhecendo as pessoas. Conhecendo as pessoas, coloca as pessoas no computador. Nós estamos ou não estamos atrasados? Então, o Facebook está aí. Você pega... todo mundo sabe o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer amanhã. Mas, no entanto, não sabe nada sobre a minha saúde. O médico não sabe sobre talvez o meu maior patrimônio, ninguém sabe. A saúde, o maior patrimônio, com certeza. E além da saúde, você consegue resolver outras coisas. Então você sabe se a pessoa tem uma carteira de trabalho X, se a pessoa tem um número único das pessoas, que pode ser usar até, olha, o CPF. A mesma coisa. Você tem aquilo lá e serve para tudo. Você faz um link do teu e CPF aí, o que acontece? Você foi parado na estrada lá, saúde. Você dá esse número lá, o cara vai, olha, realmente você está com a pontuação assim, você está com assado, você está sendo procurado por um... É interessante. Hoje, cada estado... Eu fui tirar, desculpa, Rubens, só interromper. Minha filha tem 1 ano e meio. Eu fui tirar o passaporte dela e fui tirar o RG dela. 1 ano e meio. Pequenininha, foi lá, tá. Passaporte, tudo digitalizado. Polícia Federal, tudo muito bem estruturado, muito bem. Secretaria de Segurança Pública, tudo no cartãozinho, na tinta, colocando cada uma daquelas dedinhos para você mandar lá para São Paulo, numa ficha de papel. Isso nós estamos, eu acho que já em 2016, com todo esse resto que você falou do Facebook e tudo mais. E eu falei, e vem cá, isso aí vai para onde? O rapaz dá muito bem atendido, não é questão disso. É pelo correio. Isso vai para a secretaria, tem uma ala lá, tem um lugar lá, que tem um monte de arquivos giratórios. Isso vai para uma fichinha no arquivo. Quando a mãe precisar de alguma coisa, alguém vai procurar nesse negócio. Vai para um bunker que tem um quebra-cabeça. Isso nunca mais vai ser visto. Cada estado tem uma porcaria. E os que tem, né? Que deve ter uns que pegou fogo. E aí, o cara tira 27 de RGs diferentes, aquela zona. Você veja só, a Receita Federal, né? A gente fica escutando, né? Que a Receita Federal está toda preocupada com a gente, com a gente não gosta do dinheiro. Com o nosso dinheiro, quer saber onde a gente gasta, quer saber nossos cartões de crédito, com que médico que a gente foi, tá tudo certo. Eles são inteligentes. São inteligentes. Cadê a inteligência na saúde? O resto não tem, nem na saúde, nem na não tem que ter? Eu só não entendo. A saúde é diferente de tudo, né? Não, a educação não pode nada na saúde. E a segurança também não tem. Quer dizer, quem é que vai investir nisso? Olha, o ministro da Saúde, eu estou brincando em Ministério da Saúde, é óbvio, mas cadê uma inteligência nesse sentido, né? Começar a instituir no Brasil inteiro, porque hoje acesso a celular todo mundo tem. Então, não tem mais essa discussão. Eu pego no celular, eu estou na rua, você teve uma parada cardíaca, eu faço a massagem de você e eu fico sabendo quem é você na hora. Na hora. Né? Então, nós estamos atrasados, demais atrasados. Então, nós precisamos... Santos pode sair. Evidentemente que o ideal seria o prontuário eletrônico nacional, né? Mas Santos pode fazer o prontuário... Santista. Já existe um movimento, eu sei que o prefeito comprou já um sistema para fazer isso acontecer. Mas ainda não está implantado. Informatizar toda a rede de saúde. Toda a rede de saúde. Eu acredito que Santos tem que melhorar algumas coisas. Na Zona Oeste, que vocês colocaram perfeitamente, que está precisando muita melhora até essa questão. E alguns lugares na Zona Leste também, centro principalmente. Mas aquela área da Vila Nova, aquela parte do mercado, ali está degradado. É verdade. E não é de agora, isso tem 20, 30 anos, 40 anos ou mais, numa situação perigosa. Os cortiços ali naquela região é uma insalubridade muito grande, aquelas pessoas sofrem muito morando naqueles cortiços. Eu não vejo como saída realmente, que a maioria coloca que tem que deixar a área central para ter população também, fazer moradias populares na área central. Não sei se vai funcionar ou não, mas aquilo tem que melhorar muito. A parte da degradada da cidade, o centro da cidade, a questão do tombamento aleatório. Tombamento é meio ambiente. As pessoas às vezes não entendem que o tombamento é meio ambiente. E isso acabou muito e degradou muito a situação da cidade, porque ali o comércio não vai. Não tem ido. Por que não tem ido? Porque você confronta duas normas. O tombamento diz que você não pode mexer e o bombeiro diz que você tem que mexer.
Você nunca vai conseguir aquilo, e ainda tem normas federais da acessibilidade. Enquanto você não entender o que é histórico e tem que ser preservado da forma original por A, B e C motivos, e o que não era histórico e nunca foi histórico, mas é uma casa que está em decadência total e nunca teve nada, nem arquitetônico nem nada, e deve ser demolida porque não é para você manter alguma coisa que não teve nenhum... E aquilo está degradando a situação da cidade, e aquilo está acabando com a saúde daquelas pessoas que ficam no entorno, por mosquito, por água parada, por ratos, por tudo que tem ali. É verdade. Se você não mudar isso... Você lembrou essa região... Está muito degradado ali. Ali é triste. Ali é triste. Não, mas também ali... As pessoas moram ali, mas de forma indigna, né? Indigna. Então é fazer moradia digna, se criar uma política de habitação popular em que a pessoa não seja a dona do imóvel, ela seja uma inquilina da prefeitura, mas que ela tenha que cumprir determinadas regras. Dessa forma funcionaria, porque sempre aquelas distorções muito grandes na parte pública. Mas aí você teria como acompanhar essas famílias. O que eu vejo que ali daria para ser feito é, primeiro, destombar o que não era para ser tombado. Esse ponto eu acho que foi muito errado, que teve uma época em Santos que deu um tombamento à torto e à direito, sem motivação. Segundo, nós temos ali um lugar que poderia virar uma região de restaurantes, de casas noturnas, que ali pode gerar muito mais emprego, que é outra coisa que está faltando em todo o Brasil, por motivos que a gente sabe muito bem, e mudar aquela região. Eu espero que agora o prefeito, com esse aval que teve, com a experiência desses 4 anos gerindo a cidade, comece a olhar mais para a área, para a Zona Noroeste, para a área continental, que aí a área continental ali é um nós outro temos programa. 3 Santos, né? Sem dúvida. É um outro programa. E Centro e Vila Nova, que eu sei que pertence, mas é um pouquinho deslocado um canto do outro. Aquela região da Vila Nova precisa ser mudada, e você consegue mudar com apoio dos empresários. Mas é preciso se mexer no plano de zoneamento da cidade. E tem que mudar esse para tombamento, senão ninguém vai para lá e você não vai conseguir, o bombeiro não vai te dar o AVCB, a prefeitura... Será que o prefeito tem essa visão? Tem. E se os vereadores também têm, porque isso é função do vereador também, é pensar esse tipo de solução. Sem dúvida. Se rever o plano diretor da cidade. Não é possível que uma cidade como Santos você possa ter circulação de caminhão em toda a cidade indiscriminadamente. Não, de forma alguma. Você falou uma coisa, Guto. Só para não perder, não é possível mais em Santos não se ter um horário regrado de carga e descarga. Sem dúvida. Das 5 às 8 da manhã, ponto. Ou das 4 às 7 da manhã, ponto. Tem para alguns lugares. Mais. Tem mas não é seguido, João. Não é seguido. Aí é a fiscalização. E você tem e aí o prefeito fala que vai investir em mobilidade, que mobilidade vai ser vai ser a bandeira dessa segunda gestão dele. Então acho que precisa se rever muita coisa. Tem que rever muita coisa, claro. A palavra é sua. Não, mas a questão é justamente essa. Você falou no primeiro bloco, a gente estava falando de China, você falou de Hong Kong. Hong Kong é muito parecida com Santos, em todos os aspectos. É uma cidade muito parecida com o Porto, com uma série de coisas. É uma ilha pequena, é uma ilha, qualidade de vida boa. É maior, sim, né? Mas tem os túneis passando como se fosse... É como se fosse mais ou menos na área de Guarujá, mais Santos, São Vicente e Praia Grande. Com Cubatão. Podemos imaginar nessa área. Nesse formato de ilha, com algumas casas antigas também, com algumas coisas antigas, com porto muito grande, pujante, que é realmente referência. Nós estamos no trópico de Capricórnio, e eles estão no de Câncer, ou seja, temperaturas muito próximas, muito parecidas em termos de... É uma cidade tropical. De uso. Uma cidade que acolhe muita gente, que sofreu problemas com infecções por navio, por trazer as doenças, por uma série de coisas, sobre combater essa questão toda, sobre melhorar o lixo urbano de uma forma muito inteligente, e conseguiu ter realmente uma das melhores qualidades de vida do mundo. Você pegar em termos de... a própria corrupção é mínima, tá lá Suécia, tá lá Noruega, Nova Zelândia e tal, e daqui a pouco é Hong Kong. É tudo muito próximo a isso. Mas aí tem herança dos ingleses, né? Tem herança dos ingleses, mas são os caras, eles, os norte-americanos. Mas tem lugar que tem inglês e não funciona até hoje. Por exemplo? Belize. Mas essa está querendo demais. Não, a África do Sul funciona. Funciona muito mal. Funciona. O que deteriorou foi o apartheid e eles ficarem isolados. Tem problemas. Tem lugares que são colonização inglesa, mas que não deram certo. Não é tão pouco. Mas os Estados Unidos é um cartão de visita para qualquer... Mas os Estados Unidos brigou muito. O que eles fizeram com a Índia? É o único que não tem a mão inglesa. O que eles fizeram com a Índia?
Sim, mas O que tem a Índia hoje de ferrovias, por exemplo... Problema. Não, sim, sem dúvida. Foi o inglês que deixou lá, tiraram muita coisa, dilapidaram muita coisa. Mas eu não vejo dessa forma. Realmente, a Inglaterra foi... O Porto de Santos, quando era gerido pelos ingleses aqui... Sem dúvida, mas a Inglaterra no século XVIII, principalmente XIX, 17, 18, 19, na realidade, 19 já um pouco junto com a França, né, e com a Alemanha também, que são potências, mas eu não vejo dessa forma, Guto. Você vê, tem muitos países que foram de colonização alemã na África que é um caos. Não é essa questão só. Colonização incipiente, a francesa pequena, também. Depois da Primeira Guerra Mundial... Foi um caos. A francesa foi um caos. Você pega Haiti... Não, estamos falando dos ingleses. Não, mas o inglês também. Mas o inglês também. Não é que foi tem mais prós do que maravilhas. Contras. Não sei se tem mais prós do que contras. Claro que a língua facilita e claro que os ingleses têm uma Senão visão... eles teriam construído um império. Então, a Austrália, o que é a Austrália hoje? A beleza que é a Austrália. Sem dúvida. Conheci a Austrália esse ano. Nova Zelândia também. Mas a grande vantagem da Inglaterra, que até hoje a rainha da Inglaterra é a chefe de Estado do Canadá, da Austrália e da Índia, que a gente não sabe que é a chefe de Estado continua sendo. Eles valorizam muito na Austrália. Porque eles têm liberdade. Outro exemplo, Canadá. Eles têm liberdade. Canadá. A grande questão é a liberdade que tem. Você pegar a Common Law, que é o conceito da comunidade que fala a língua inglesa, que é da Inglaterra, você pega aqui, por exemplo, a própria Malvinas, que é Falkland. Pergunta se os... Querem sair de lá de jeito nenhum. Se eles querem voltar a serem argentinos. De jeito nenhum. Eles querem continuar lá. Mas aí que tá. A própria Argentina teve muita colonização inglesa. Teve muita força na colonização inglesa. Teve italiano e teve inglês, muito mais forte que os espanhóis, inclusive. E também não foi... A maioria dos times de futebol da Argentina são nomes em inglês. Sim. Mas eu não vejo com essa questão só. Eu acho que não é só isso. O português também tem uma... Chegou a ser... Portugal, não podemos esquecer, que chegou a ser o país mais importante do mundo em determinada época. Pouco tempo, mas foi. A Espanha também foi. Espaço de tempo. Mas foi. Quer dizer, potencial tem. Mas hoje quem manda... Quem manda hoje é os Estados Unidos. Estados Unidos. Então... Olha, mas a gente não pode ser, a gente realmente é muito crítico, é normal, nós estamos num país que merece todas essas críticas, mas eu estive no Rio de Janeiro na Paralimpíadas e tudo funcionou. Por quê, né? Naqueles lugares da Olimpíadas. Incrível. Um metrô lindo, a tal da linha 4, perfeito, conectado com a linha de trem, e conectado com o BRT, o ônibus rápido. Olha, perfeito. Tudo funcionando perfeitamente, com segurança. Interessante, né? Quer dizer, quando dá para fazer. Dá para fazer. Por que só num determinado tempo? Para a gente mostrar para o mundo que nós somos capazes? Nós temos que mostrar para o nosso mundo, para o nosso cotidiano, né? Exatamente. Nós queremos esse mundo bonito que os só para turista ver. Não só para turista. Só para inglês ver. Só para inglês. Senhores, infelizmente o nosso tempo acabou. Vou ter que encerrar o programa com o coração partido. Olha, bonito. Porque o programa foi muito bom. Rubens Amaral, muito obrigado pela presença. Voltarás aqui mais vezes, porque precisamos de mais programa para falar de tudo que a gente precisa falar. João Vilela, muito obrigado. Obrigado a todos. Eu ainda continuo confiando muito no Brasil, apesar de todos os últimos deslizes que nós tivemos. É que o Dr. Rubens colocou. Nós temos um potencial fantástico. Vamos explorá-lo. E nós vamos chegar lá um dia, se Deus quiser, talvez leve algumas gerações, mas vamos chegar. Vamos chegar lá, sim. E a você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. O TV Com Debate fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.